Pessoal, então, Ana, você colocou alguma coisa? Ui, abri aqui errado. Desculpa, tinha saído do chat. O que a Ana colocou? Deixa eu cortar alguma... Não se preocupa não, Ana, a gente já te conhece, a gente pode, cuidado só para a gente não extrapolar muito, né, gente? A gente tem idade de 15 a 20 minutos, justamente 15 minutinhos, que se vocês precisarem, vocês têm mais 5, aí vocês ficam tranquilas. Se passar muito, aí acaba... Hoje nós temos poucas apresentações, mas quando a gente tem vários alunos se apresentando, acaba comprometendo o horário de todo mundo, né? Então, vamos lá, gente. Boa noite, um prazer enorme abrir, né, Jaqueline, junto com a Jaqueline, mais um Conciped, que é o painel de comunicação científica dos estudantes de pedagogia da UVA. Este é o terceiro Conciped, nós iniciamos esse projeto em 2021, então nós tivemos 2021 no primeiro semestre, o primeiro, no segundo semestre, o segundo, e estamos agora em 2022 abrindo esse terceiro. E para nós, professores, e para a coordenação do curso, é extremamente relevante a gente ter esse momento aqui. Primeiro que culmina, né? Eu acho que é um evento, é um momento que a gente culmina esse trabalho científico de pesquisa dos nossos alunos. E a gente tem, né, por uma questão assim de organização, as bancas de monografia, né, de exigência do curso, as bancas de monografia, onde os alunos que desenvolvem o projeto de pesquisa por meio de um trabalho monográfico, eles têm a oportunidade de apresentar os seus trabalhos, ter uma banca, ter convidados, e os alunos que produziam artigos, eles não tinham essa oportunidade. Então, foi pensando nisso, nesse público, e de grande relevância, né, porque um artigo científico ele é tão importante quanto o trabalho monográfico, um trabalho de pesquisa, um trabalho que vai contribuir com a questão científica, não só no curso de pedagogia, mas para a educação, de uma maneira geral. E são temas, assim, vocês vão ver, que são temas dos mais variados, né, Jaqueline? A gente tem alunos que trabalham em diversos temas e que só corroboram, só agregam a questão de pesquisa e a reflexão, né, sobre o papel do pedagogo para a sociedade, nas diversas perspectivas do espaço formal e do espaço não informal. Então, é um evento assim que nós temos muito orgulho e muito prazer de estar compartilhando com vocês. Então, eu vou passar a palavra para a Jaqueline, ela pode, se você quiser, você pode até apresentar suas orientandas, cada professor tem a sua orientanda, então ela, no caso, tem 2 orientandas. Então, Jaque, por favor, pode fazer as honras. Queria chamar aí Catarina e Thaís, né, para compartilharem com vocês aí a tela, né, do computador, para que elas possam iniciar aí a apresentação de vocês. Né? Ótimo. Já estou tirando print aqui para poder ficar com as fotos. Compartilha aí com a gente. Bom, pessoal, em primeiro lugar, é um prazer estarmos aqui novamente, né, reunidos nessa sala. Eu penso que o Conciped, ou seja, é uma apresentação dos trabalhos das alunas, porém é um momento onde o aluno submete o seu trabalho a uma revista acadêmica. Ah, bem lembrado. Não é? E aí, o que isso me remete? Me remete quando eu fiz a minha graduação, que eu não tive essa oportunidade. Então, foram muitas as angústias, muitas tentativas, muitas amarguras, porque ninguém me ensinou isso. Então, eu aprendi um pouco na marra. E aprender na marra nem sempre é gratificante, nem sempre é saudável. A gente, às vezes, desiste e não quer continuar porque o trabalho foi rejeitado. E eu procuro fazer com as minhas alunas, minhas orientandas, esse percurso, dizendo, você vai submeter seu trabalho numa revista acadêmica, mas isso não significa que ele vai ser aceito. Ele pode vir com ressalvas, ressalvas essas que sempre vão contribuir ainda mais para o seu trabalho. Né? Thaís e Catarina, cadê vocês? Aqui, professora. Estão aqui. Pode colocar o seu slide aí, por favor, o primeiro slide, por gentileza. Já estamos vendo, estou conseguindo visualizar. Do terceiro Conciped. Isso. Tá. Então, agora vou apresentar a vocês as minhas 2 alunas, a Catarina
né, e a Thaís, que realizaram uma pesquisa sobre educação infantil e a ludicidade. Né? Esse título aí do trabalho delas, Educação Infantil e a importância da ludicidade na inclusão, que a gente tem falado tanto de inclusão, né, na contemporaneidade, mas a gente nem sempre assiste isso de fato. Catarina e Thaís, a hora agora é de vocês. Podem começar a sua apresentação. Olá, gente, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui hoje para assistir a gente. Como a Jéssica falou, nós vamos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso e o nosso tema é Educação Infantil, a importância da ludicidade na inclusão. O objetivo do nosso trabalho é a gente poder mostrar como é importante fundamentar teoricamente todas as atividades da educação infantil, principalmente na nossa sociedade atual, através da inclusão. Quando a gente faz isso, a gente consegue fazer com que os professores repensem suas práticas pedagógicas, com que eles consigam fazer uma inclusão de forma mais lúdica e prazerosa, e para a gente que está novo, né, sendo docente, que a gente consiga começar a nossa carreira já tendo a noção de como é trabalhar com aluno de inclusão, como é esse processo e como a ludicidade vai ajudar a gente nisso. Então, nós vamos abordar a história da educação infantil, a história da ludicidade e a história da inclusão, com o intuito de que esses três elementos possam colaborar de forma assíncrona possam colaborar com informações de como a gente trabalha a inclusão na educação infantil com o aluno de inclusão. Boa noite, gente. A nossa justificativa para ter escolhido esse tema é porque a gente realmente acredita na importância da ludicidade para o desenvolvimento das crianças, especialmente aquelas com algum tipo de deficiência. A gente acha esse um assunto de extrema relevância, tanto para a formação de novos educadores, quanto para a construção de uma educação mais inclusiva, repleta de respeito e tolerância, que é o que a gente espera. Nós usamos como metodologia no nosso trabalho a pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa em educação, através de autores que têm a qualificação sobre esse tema e têm uma grande relevância científica. Então, depois da gente, de diversos períodos, cursando disciplinas como Educação Especial, Metodologia do Ensino da Educação Infantil e participando de estágio, a gente sentiu a necessidade de abordar esse tema. O artigo ele visa contribuir numa reflexão com relação à inclusão de crianças com algum tipo de deficiência junto à educação infantil, uma vez que é com esses estudantes que os educadores precisarão integrar e fazer dessa integração uma forma de facilitar a sua aprendizagem de acordo com a necessidade de cada aluno. Né? Falando um pouco sobre o início da educação infantil, os primeiros caminhos para a educação infantil começam na Europa, com a modificação do feudalismo para o capitalismo, ocasionando a Revolução Industrial e fazendo com que a classe operária se rendesse ao regime de fábrica e das máquinas. E esse fato ele proporcionou a ingressão em grande escala das mulheres no mercado de trabalho, né? Transformando assim a forma da família de educar os seus filhos. Aqui no Brasil, a educação infantil não começou muito diferente disso. Semelhante a esses países da Europa, no Brasil, a primeira tentativa de organizar creches, ela se manifestou com um aspecto assistencialista. Ela tinha o objetivo de auxiliar as mulheres que trabalhavam fora de casa e as viúvas, né, que não tinham como ficar com seus filhos. Enfim, falando um pouco sobre legislação, a importância significativa da educação infantil, ela se deu na década de 80, com a união de certos setores da sociedade, tais esses como organizações não governamentais, pesquisadores no campo da infância, organizações acadêmicas e a civilização, com a iniciativa de comover a sociedade ao direito da criança de ter uma educação qualitativa a partir do seu nascimento, uma vez que, num contexto histórico, foi necessário um século para que se fosse entendido e atestado à criança o seu direito de educação. Esse fato aconteceu em 1988, com a Carta Constitucional e com a corroboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. E, subsequente a isso, em 1996, através da famosa LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases,
de número 9.394, ao relatar que a educação infantil ela é considerada a primeira etapa da educação básica, né? Fazendo um link já com isso, com a educação infantil ser a primeira etapa da educação básica, ela tem grande importância no desenvolvimento humano. Ela tem o objetivo de desenvolver integralmente a criança, ampliando seus fatores físicos, psicológicos, intelectual e social, interligando a interação familiar e a interação social dessa criança. A educação infantil e o lúdico, eles são elementos indissociáveis. O lúdico é importantíssimo, né, para o desenvolvimento da criança, principalmente na educação infantil. As brincadeiras e jogos precisam de tempo e planejamento certo para almejar seus fins pedagógicos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da segunda parte do trabalho, que é o lúdico na inclusão dentro da educação infantil, mas primeiro a gente vai contextualizar um pouquinho de cá. O lúdico são atividades como jogos, brincadeiras, pinturas, desenhos, oficinas, e entre outras, que acontecem na escola e que faz com que a criança ela tenha uma experiência de plenitude. A importância dessas atividades não vai se dar através de uma ação ou de algum resultado que essa atividade tenha, mas sim um momento vivido pela criança e pela experiência que ela arrecadou através dessa atividade. Em até uma obra sobre educação, ludicidade e prevenções das neuroses futuras, na página 21, o Lucchesi ele explica que o que a ludicidade traz de novo é o fato de que quando o ser humano ele está agindo ludicamente, ele vive em si uma experiência plena. Enquanto quando a gente realiza uma atividade lúdica, não há espaço para qualquer outra experiência ou qualquer outra coisa sem ser a ludicidade. Então, ele quer dizer que o quê? Não há uma divisão. A gente está fazendo uma atividade lúdica e a gente está alegre, pleno, flexível, saudável, prestando atenção. Então, o brincar, o jogar ou qualquer outra atividade lúdica exige uma entrega total do ser humano. A gente se entrega de corpo e mente ao mesmo tempo. Quando a Catarina diz que dentro da educação infantil, que na educação infantil o lúdico é algo indispensável, ela fala isso porque nesse segmento a ludicidade ela representa muito mais do que algo de faz de conta. Ela é um momento de privilégio. Ela vai oferecer para a criança a possibilidade de uma experimentação de situações novas, o compartilhamento de experiências e interação entre elas e entre o meio que elas estão inseridos. E ela prepara também o aluno para um desafio futuro. O lúdico, ele como método pedagógico, ele vai priorizar a liberdade de expressão. Então, vai ser através dessa liberdade que a criança vai conseguir criar alguma coisa a partir dessa ferramenta. E para a gente contextualizar a inclusão e juntar esses três elementos, a gente precisa entender que, primeiro, os primeiros passos da inclusão foram na década de 70, nos Estados Unidos, que foi quando começou a aceitar algumas leis sobre inclusão. E a primeira lei foi quando as pessoas com deficiências poderiam ir para a escola e teria uma modificação no currículo para incluir essas pessoas. Na década de 80, a gente começa a ter uma década de tratados, ou seja, no âmbito escolar, é uma década que começa a aparecer e aceitar tratados e declarações falando sobre o processo de inclusão. Mas só vai ser na década de 90 que a gente vai começar a ter um avanço. Na década de 90, existe um movimento que ele foi criado para realizar um novo paradigma da educação. E nesse movimento, o conceito de lúdico passa a ser fazer parte de. Então, isso quer dizer que as pessoas com deficiências, elas vão começar a ir para a escola e elas não vão estar ali só na parte física. Elas vão começar a ter experiências, elas vão começar a ter compartilhamento e elas vão começar a vivenciar algumas atitudes dentro da escola. Então, é importante a gente usar a inclusão dentro da educação infantil, por quê? A grande maioria das crianças que têm alguma deficiência, elas têm uma certa dificuldade entre realizar ou participar das atividades propostas pelo professor. Então, vai ser através de uma brincadeira, de um jogo, de uma pintura, de uma oficina, que eles vão começar a prestar atenção e eles vão interagir
primeiramente com eles mesmos, depois com a turma e depois com o meio que ele está inserido, né? Isso vai ajudar muito porque eles vão começar a ter um desenvolvimento. Eu trabalho numa escola de educação infantil como mediação e eu vejo isso. Às vezes a criança ela não quer fazer uma atividade, ela está brincando com uma coisa lá no mundinho dela e vai começar a atividade, e começa, aí a professora, olha isso aqui, olha esse desenho, vamos fazer essa pintura, pega o lápis de cor, e ele rapidamente começa a se interessar pelaquela atividade, ele começa a lembrar também as coisas que a professora fez no outro dia e vai falando e vai pegando as atividades para mostrar. Então, o lúdico, ele tem muito disso. Sendo assim, a nossa pesquisa nos permitiu compreender que o processo de inclusão dentro do ambiente escolar ele é cercado de desafios, né? Porém, a ludicidade ela pode contribuir positivamente nesse primeiro contato da criança com o âmbito escolar. E é importante a gente destacar que esse processo de inclusão, baseado na mudança da praxis de ensino-aprendizagem, ele ainda é apenas uma das várias possibilidades, né? É preciso que, além da reestruturação dos processos educacionais, haja também a preocupação com a reestruturação da parte física da escola e com as formações pedagógicas, para que esta inclusão ocorra de fato, né? Susan Steinbeck, em 1999, na página 22, ela diz que nas salas de aula integradas, todas as crianças enriquecem-se por terem a oportunidade de aprender uma com as outras. Desenvolvem-se para cuidar uma das outras e conquistam as atitudes, as habilidades e os valores necessários para as nossas comunidades, apoiarem a inclusão de todos os cidadãos. Então, a gente viu que incluir vai além das atividades propostas. Para a inclusão é necessário respeitar os alunos conforme suas necessidades individuais, garantindo assim o acesso e a permanência nos espaços educacionais. Aqui a gente colocou as referências bibliográficas que a gente usou para compor o slide e o artigo. E aqui também. E eu e a Catarina decidimos terminar o trabalho com uma frase, né, que eu vi num curso que eu estava fazendo, eu mostrei a ela, e eu acho que para a gente que está na atualidade, vai trabalhar com aluno de inclusão, está começando a estudar mais a ludicidade, eu acho que a gente se encaixa muito nessa frase. A frase é de Maria Tereza Mantuan. Ela diz que a inclusão é sair das escolas dos diferentes e promover a escola das diferenças. Muito bom. Muito bem, meninas. Parabéns. Fala, já que está louca para falar. As professoras ficam todas bobas, as orientadoras. Fico mesmo, depois de uma apresentação dessa, que quase me emociona, né? Quase não, me emociona. Eu estou segurando quase para não chorar. Meninas, muito bom. Primeiro, eu quero agradecer ao convite, Thaís e Catarina, para ser orientadora delas, né? Sempre cumpriram aí com as exigências, sempre estiveram assim atentas a todas as informações, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer pelo trabalho, pela dedicação e por essa brilhante apresentação, que realmente eu tirei o chapéu. Agora eu já tenho a nota para dar. Vai mudar até a nota, né? Já que a gente também quer te agradecer por todo o suporte, não só agora no final, mas durante todo o curso. Tá ótimo, nada disso. Eu já tinha a nota de vocês, pelo trabalho de vocês, nada disso. Eu disse para elas, ninguém sabe melhor do que o trabalho de vocês do que vocês mesmas. Vamos fazer, vamos treinar, vamos combinar, e aí elas combinaram, adorei o combinadinho, uma terminava, outra começava, muito bem ensaiadinho. Parabéns a vocês, parabéns, Thaís. Thaís, quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer a Rose também, né, porque, enfim, eu perturbo ela constantemente toda hora. Queria agradecer você, porque não foi um momento fácil. Quando eu e a Catarina decidimos fazer o projeto juntos, logo veio o seu nome, porque a gente sabia que você ia pegar no nosso pé, que você ia fazer a gente fazer algo muito bem feito. Foi exatamente isso que a gente falou. A gente vai escolher a Jaque porque a gente sabe que ela vai pegar no nosso pé
E a gente vai conseguir fazer um trabalho muito bom. A gente falou, ou a gente vai enlouquecer de vez, ou a gente vai entregar esse projeto. E foi maravilhoso, assim, eu entrava em contato toda hora com a Jaqueline. Eu comecei a estagiar como mediação e trabalhar com inclusão é muito bom. Escrever esse artigo com a sua ajuda foi ótimo e eu queria te agradecer por tudo nesse período. Ah, que lindo. Muito bom. Agora vamos àquelas recomendações finais. Rose, elas já estão vendo uma revista. Ótimo. A revista ela tem uma formatação própria, então vai demandar delas um trabalho além, que elas vão ter que rever a formatação, enfim. Mas elas vão submeter. Elas, inclusive, já têm uma submissão, não foi, Thaís? Temos sim. Elas já têm o comprovante da submissão. Isso. Tá? Mas elas sabem que elas têm que rever isso aí, tá? Ótimo. E assim que elas por exemplo, elas já terminaram, já está salvo em PDF. A gente manda para você com a... Não, pelo portal. Manda pelo portal, tem que ficar no portal, e bota na última página, bota o e-mail, o comprovante da submissão, não da aceitação, mas da submissão. E aí, já que você manda para mim, para eu poder enviar para a biblioteca, porque todos os trabalhos produzidos vão para a biblioteca, tá? Então, pulando, Thaís vai colocar o seu trabalho, Catarina vai colocar o seu trabalho. Isso, no portal. O que vocês já têm no portal do aluno. Encaminhe para mim um PDF sem aquela submissão. Até já encaminharam, mas encaminha de novo pelo e-mail direitinho. Aí eu tenho que encaminhar para poder entregar. Para eu poder botar na coordenação. E você me encaminha, depois a gente fala, você me encaminha a nota, porque, lembra, isso vai para o processo, vai para o sistema, e eu, como coordenadora, eu tenho que publicar a nota delas no TCC2. Assim que para mim, o PDF eu encaminho para você com a nota. Tudo bem? Tá ótimo, perfeito. Um beijo, sucesso. Parabéns, meninas, parabéns e obrigada, tá? Jaqueline, Thaís e Catarina. Parabéns pelo toda a trajetória. Eu sei que a gente não está se despedindo, que vocês ainda vão estar conosco no semestre que vem, mas parabéns aí pela trajetória e pela culminância, né? Eu acho que esse trabalho final, ele culmina, como vocês falaram, toda essa aprendizagem, não só teórica, mas prática, de vivência, de coletividade, de troca. E eu sempre fico assim, eu considero que um trabalho em dupla é duplamente, literalmente, é desafiador, né? Porque você tem aquela questão também, além de estudar, de se dedicar, vocês têm aí a questão da afinidade, de vocês ali apararem as arestas para que tudo saia o melhor, né? Então, também se abdicar um pouquinho de vaidade, enfim, de interesses pessoais, em prol da dupla, né? Em prol da coletiva. Então, assim, parabéns às duas mesmo, de coração, tá bom? Estar aqui no momento e parabenizar você também pela sua gestão aí no curso. Você sempre felicita muito, os alunos têm um carinho muito grande por você, essa sua docilidade, essa sua paciência, que eu sei que não está sendo fácil, tantas mudanças, né? Esse retorno, ora vai continuar no virtual, ora não, porque a pandemia ela continua, né? Então, assim, parabenizar você também pelo seu empenho, pela sua dedicação aí ao curso, tá? Obrigada. Não, imagina. Ninguém faz nada sozinho, né, Jaque? A gente faz tudo no coletivo. A gente tem uma equipe muito boa, graças a Deus. Na pedagogia, a gente tem uma equipe muito boa. E o reflexo é isso, é o trabalho dos alunos. Tá bom? Obrigada a você também. Obrigada por estar aqui prestigiando as meninas. Agora eu sou suspeita, né? Porque agora vem a minha vez. Aí eu vou falar como coordenadora, agora eu vou falar como professora. Então, vou apresentar para vocês o trabalho da aluna Ana Beatriz Medrado. Ela foi minha orientanda, então tive o prazer de orientá-la. É duplamente prazeroso, porque vocês vão ver a Ana Beatriz, ela, na verdade, ela quis fazer o trabalho monográfico, ela fez e vai apresentar esse trabalho monográfico numa banca, mas eu a estimulei, a incitei, não, esse trabalho vai dar mais de um artigo, porque a Ana foi uma dedicação intensa, um trabalho de pesquisa intensa, assim, muito até por conta dela, não estou desmerecendo a minha orientação, mas assim, a proatividade dela, né, a busca por literatura, ela comprou livros, ela vasculhou essa biblioteca,
então, virtual, então eu tenho muito prazer. E aí eu falei, Ana, você vai ter que produzir um artigo, vamos produzir um artigo e vamos apresentar no Conciped. Então, a Ana está aqui, ela vai apresentar o tema Por que Educação Sexual na Escola, que, na verdade, é um pedacinho do trabalho monográfico dela. Tá, Ana? Está contigo. Obrigada. Agora eu vou agradecer publicamente, né? Obrigada por esse prazer, assim, por essa oportunidade, não só de te orientar, mas também de aprender com você. Tá? Muito obrigada. Isso, professor, eu que agradeço. Amanhã estamos, né? Amanhã é o dia da banca e vamos continuar. Não deixe de ser sua orientando, porque eu comunico com a senhora que ainda vai colocar mais coisas no TCC, vou continuar mandando. Ela não para de escrever, gente. A gente briga com ela. No caso, a orientanda é mais chata do que a orientadora. Ela colocou aí, é verdade. Porque eu falo, chega, Ana, e ela vem. Não, professora, que eu li um livro, eu assisti um filme, posso botar esse filme no trabalho? Eu falo, Ana, chega, mas fechamos. Querida, tá contigo, tá bom? Tá bom, professora, tá aparecendo a tela? Tá. Eu coloquei para compartilhar, tá? Então já vou para lá, então. Bom, boa noite, gente, tudo bem? Como a professora falou, esse trabalho é só um pouquinho do meu TCC e é um tema que é muito importante para mim, eu acredito que é importante para nós, enquanto pedagogos, enquanto futuros professores. É porque a educação sexual nas escolas, né? Meu nome é Beatriz Oliveira Medrado, estou no sétimo período, vou me formar no final do ano e espero que vocês gostem. Na minha introdução, na verdade, o que a gente vê muito nas escolas hoje, né, é uma educação sexual muito mais voltada para a questão biológica, como eu falei aí no slide, né. Infelizmente, como o livro de Furlani 2011 destaca, é a abordagem mais presente das escolas ainda hoje. O livro foi escrito em 2011, mas ainda hoje é assim, é a abordagem biológica higienista, né, que é uma abordagem que ela é voltada para o determinismo biológico, considera as diferenças entre os homens e as mulheres decorrentes dos atributos corporais. Essa, inclusive, é a abordagem que está na nossa base, né, é a nossa base nacional comum curricular, né, a base nacional, ela reduz a educação sexual à área das ciências biológicas. A gente vai encontrar um pouquinho falando sobre educação sexual lá no 8º ano, na unidade temática Vida e Evolução, e basicamente os temas são todos voltados para a prevenção de DST, como eu falei aí, DST, prevenção de DST, gravidez, como prevenir contra a gravidez, e todos os temas voltados para a reprodução e para a área biológica. Então, a nossa própria base reduz a educação sexual a algo extremamente tradicional, a um currículo extremamente reducionista, né? Os parâmetros curriculares nacionais, eles são diferentes, assim, não são como a base, né? Os parâmetros curriculares nacionais, eles expandem um pouco essa noção de sexualidade e eles entendem que a sexualidade ela possui diversas dimensões, tanto biológica quanto psíquica e sociocultural, né? Além, é claro, das implicações políticas que estão por trás. Então, eu introduzo essa pesquisa justamente indo contra essa abordagem biológica que é tão presente nas escolas brasileiras. Então, o foco da pesquisa é destacar, né, essa educação sexual de respeito a diferenças, uma educação sexual baseada no currículo pós-crítico, né? Por que o currículo pós-crítico? Porque o currículo pós-crítico, ele enfatiza a subjetividade dos estudantes, né, e dos professores também. É um tipo de currículo que destaca a multiplicidade cultural, né? E, além disso, os saberes populares advindos de diferentes movimentos sociais. Então, é um currículo muito diferente, um currículo que tem uma visão do currículo multicultural e destaca a importância da valorização da diversidade. Então, eu defendo uma educação sexual com base no currículo pós-crítico. Além disso, também, uma educação sexual que enfatize os direitos humanos, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê hoje é que nem todos os seres humanos são seres de direitos humanos, né? Infelizmente, na sociedade, a gente vive uma sociedade extremamente desigual, então isso está evidente em cada esquina que a gente vira. Mas, assim, em relação à educação sexual, a abordagem dos direitos humanos seria uma abordagem que explicita e problematiza, além de desconstruir as representações negativas
que são socialmente impostas ao sujeito de identidade excluída, né? Então, é um tipo de educação sexual que é assumidamente política e está em favor da construção de uma sociedade melhor, né? Além disso, eu também acho importante trabalhar na educação sexual os direitos sexuais. Eu conheci esse documento em uma disciplina, inclusive, da Rose, que é o tópico sexual em educação sexual, e é um documento muito rico, e eu até destaquei 2 artigos dele, ele tem 11 artigos, destaquei 2 artigos, que é o artigo 9, que é o direito à informação baseado em investigação científica, e o artigo 10, que é o direito à educação sexual integral. Vale muito a pena ler. Basicamente, esses 2 artigos, um fala que todos nós temos direito à informação de educação sexual gerada por uma pesquisa científica, ética e difundida por meios apropriados a todos os níveis sociais. Eu acho isso muito importante, né? É uma educação sexual problematizadora, porque assim, a gente está numa sociedade que todo lugar a gente vê, né? Sexo, sexualidade, em todos os meios, as mídias, a gente vê todo tipo de... o que é difundido pelas mídias. A gente tem muitas informações e pouco senso crítico sobre elas. Então, é importante, esse artigo é importante porque a gente tem que ter noção também dos aspectos científicos da sexualidade, porque a gente vê muito aí do senso comum. Então, esse artigo fala desse direito. E também do direito à educação sexual integral. As meninas até falaram na produção anterior sobre essa formação integral do indivíduo, e a sexualidade faz parte desse indivíduo, né? Quando a gente fala que a escola tem que formar um indivíduo integralmente, a sexualidade também faz parte desse indivíduo, né? Ela faz parte da infância, da adolescência, da idade adulta e também da fase dos idosos, né? Então, um outro objetivo dessa educação sexual de respeito às diferenças é alterar o contexto social, né, e promover a inclusão social, né, combater a homofobia, a lesbofobia, a transfobia e qualquer tipo de discriminação sexual. Bom, agora eu vou falar um pouco dos meus objetivos, né? A escola, afinal, é um lugar onde a gente está discutindo conhecimento, né? É onde a gente deve produzir diálogo e reflexão. Então, como eu falei, a escola se torna um lugar privilegiado para discutir a sexualidade, tanto com as crianças quanto os adolescentes, né? E a partir do momento que a escola ela nega ou então ela se recusa a capacitar os profissionais para trabalhar a educação sexual, é como se ela estivesse falando que a educação sexual não faz parte do conhecimento humano e que a sexualidade é para os alunos, né, para os estudantes aprenderem na rua, né, que é como se fosse alguma coisa suja e informal e que pode ser aprendida de qualquer jeito, sendo que não. A sexualidade é algo que tem que estar no currículo desde a educação infantil, não é algo que você aprende na rua, né? Você pode sim aprender várias coisas na rua, mas uma coisa são as informações, outra coisa é o conhecimento, né? É o que você vai filtrar, o que você vai ter um olhar crítico, um olhar reflexivo sobre aquilo. Então, eu também falei sobre essa questão de que nunca se falou tanto sobre sexo, sexualidade, como se fala antigamente, ou atualmente. Só que, assim, muito se fala, mas tem pouco espaço para reflexão. E a escola é justamente esse espaço que vai provocar uma reflexão e um espírito crítico naquilo que é consumido tanto pelos jovens quanto pelas crianças, né? E outro ponto importante sobre os objetivos é que o trabalho de educação sexual nas escolas, ele ajuda, né, a gente a discutir, a debater valores, né? E a gente tem que quebrar essa visão de que a escola não é um espaço de transmissão de valores, só transmissão de conhecimento, porque a escola é um espaço de transmissão de valores, não é só da nossa família, com os nossos amigos, né? Os valores, eles são tirados por todos os meios sociais. Então, assim, eu acredito que é fundamental que a escola possa ajudar nessa formação de uma identidade, né? E possibilitar esse desenvolvimento sexual saudável da criança ou adolescente, ele contribui para a formação dessa identidade, né? Uma coisa importante também, que eu falei, é que a gente deve, dentro da escola, combater a segregação de gênero nos conhecimentos apresentados ao menino e às meninas. A gente, desde cedo, na escola, tanto na escola quanto na família, a gente aprende, né, o que é socialmente estabelecido do que é ser menino e do que é ser menino, quais comportamentos são esperados, quais brincadeiras são esperadas, quais vestimentas são esperadas. Então, a gente, desde cedo, a gente é cobrado sobre um comportamento que a sociedade impõe, determinado pelo nosso sexo biológico.
Então, a gente, dentro da escola, a gente tem que combater isso, assim, arduamente, massivamente, porque isso está muito presente hoje. Assim, às vezes as crianças já chegam de casa com essa visão, a cor do menino é azul, a cor da menina é rosa, a menina tem que ser dócil, o menino tem que ser agressivo. A gente já olha para aquela criança com expectativas baseadas no determinismo social, no que a sociedade determina. E isso não é algo aceitável, né? São coisas que a gente já tem automático, que a gente faz muitas vezes sem nem perceber. E é importante que a gente combate isso dentro da escola. Né? A gente não pode permitir que as crianças sejam rotuladas. Né? É o adultocentrismo. Né? O adulto quer que a criança haja como ele acha que ela deve agir, como esperavam que ele agisse quando ele era criança, e isso tem que ser quebrado. Outro ponto importante em relação a essa questão da sexualidade é que muitas vezes a gente relaciona a sexualidade automaticamente, né, com a questão reprodutiva, né, e ela só com a iniciação sexual, por isso que ela só entra na adolescência, sendo que na verdade, se a capacidade reprodutiva fosse o único foco da sexualidade, como ela se justificaria na infância? E a sexualidade ela aparece na infância, né? Ela aparece por meio das brincadeiras, dos jogos, né? As crianças elas querem se descobrir, elas têm curiosidade. Então é sadio, né? É sadio, é natural que as crianças queiram conhecer o próprio corpo, conhecer o corpo do colega, conhecer o corpo do adulto. É algo muito natural. E essa vivência da sexualidade na infância, né, está inserida justamente nesse processo permanente de descoberta corporal, né, de autoconhecimento. E isso é algo muito natural para a criança. Né? E tornando essa questão da diferenciação entre o que é masculino e o que é feminino, a coeducação é muito importante. Então, desde cedo, a gente tem que mostrar para as crianças que elas podem fazer qualquer coisa, serem qualquer coisa, elas podem brincar com o que elas quiserem, elas podem. Os meninos podem ser sensíveis, as meninas podem ser um pouco mais agressivas. Isso é uma coisa que não é ser menina e ser menino. Né? A gente tem que mostrar para eles que eles podem ser o que eles quiserem. E isso, essa questão do que a gente deve ser, é estipulado socialmente. Né? Então, a escola tem que ser um espaço que justamente vai questionar isso. E mais do que isso, vai questionar também as desigualdades de gênero. Tem um vídeo muito interessante, eu nem trouxe aqui, mas já apresentei em uma das minhas aulas com a Rose. É um vídeo muito legal que foi feito com uma escola do primário nos Estados Unidos. E a professora pede para as crianças, para elas desenharem 3 profissionais. Se eu não me lembro, era um médico, um piloto e alguém do exército. Não, um piloto da aeronáutica e alguém do exército. E as crianças desenharam, todas as crianças desenharam, a maioria, foram feitos 70 desenhos. 65 desenhos eram homens com essas roupas, né, de trabalho. E só 3 ou 5 desenhos eram mulheres. E aí a professora mandou chamar esses profissionais, e todos eram mulheres. Quando as crianças viram, elas falaram, nossa, elas estão fantasiadas. Elas não associaram, né, que elas realmente eram aquelas profissionais. E aí foi conversado com as crianças, os profissionais falaram que realmente elas trabalhavam com aquilo. E é muito legal, porque você vê que, infelizmente, é muito legal, é muito triste. Desde cedo as crianças elas já têm essa coisa na mente delas, essa desigualdade entre gêneros, essa diferença, que algumas profissões são mais masculinas do que outras, e outras são mais femininas. Então, assim, é algo que tem que ser quebrado desde a infância, né? E outra questão também é que a escola, ela tem que ensinar a criança a trabalhar com o diferente, né? Daí vem essa questão da equidade de gênero, de brinquedos e brincadeiras, né? De combater a exclusão social, a homofobia. A criança e o adolescente, eles têm que saber lidar com os diferentes, com os gostos diferentes, com as pessoas diferentes, de maneira geral. E a gente tem que trabalhar isso na escola, né? A educação sexual, uma educação sexual de respeito às diferenças, ela trabalha esse tipo de valores, ela trabalha os valores, trabalha a discriminação, trabalha vários tópicos que precisam ser exercitados dentro da escola, no contexto escolar. Metodologia de pesquisa sobre bibliográfica, de caráter exploratório, né? Eu utilizei livros, artigos, legislações, políticas públicas. E eu fiz uma revisão de literatura sobre a importância da educação sexual e educação infantil nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e no ensino médio.
né? Todas as etapas da educação básica. E os resultados da minha pesquisa, assim, ainda estou fazendo ela, eu e a Rose ainda está construindo esse artigo, mas, assim, é o que eu falei no início, né? As escolas, infelizmente, reduzem a orientação sexual à biologia, né? E fala o questionamento diferente entre os homens e mulheres decorrente dos atributos corporais, né? Não é uma educação sexual realmente significativa, né? Não estou dizendo que a gente não pode falar dos aspectos biológicos, que vamos parar de falar de educação sexual nas aulas de biologia e nas aulas de ciência. Não, a gente tem que falar. Só que por que a gente tem que falar só nas aulas de biologia e de ciência? A gente pode falar em todas as áreas, né? Inclusive os temas transversais, né, os PCNs, eles devem ser trabalhados de maneira integrada e perpassar todas as disciplinas. A educação sexual é um dos temas transversais, né? E eles são elencados como tão importantes quanto os conteúdos presentes nas disciplinas tradicionais do currículo. Só que, infelizmente, eles acabam não sendo tão importantes porque eles ficam metidos a elas, né? Eles acabam surgindo só quando os professores têm algum interesse ou quando tem como estabelecer conexão com o conteúdo que eles estão trabalhando. Eles acabam ficando em segundo plano. Mas, no documento, eles são elencados como tão importantes quanto os conteúdos das disciplinas tradicionais. Bom, a discussão que eu coloquei foi essa dificuldade do adulto de compreender a importância de trabalhar as temáticas que envolvem educação sexual, assim, uma coisa muito delicada, né? Quando você trabalha educação sexual na escola. Muitas famílias ficam assustadas se você não souber mostrar para elas e explicar esse projeto. A gente tem que mostrar para as famílias que a ignorância, ela não protege a criança. Tem famílias que acreditam que, se trabalhar educação sexual com meu filho, muito pequeno, isso vai despertar ele sexualmente, de maneira precoce. Mas não vai. Né? A educação sexual, ela não é voltada só para isso. E a ignorância não protege ninguém. Ao contrário, né? Torna a pessoa mais vulnerável às situações por não saber lidar adequadamente com elas. Inclusive, esse é meu tema do TCC, eu faço o papel da escola no combate à violência sexual infantil, que é uma das situações que podem surgir. E se a criança não souber lidar com elas, podem ser vítimas. Como muitas são vítimas, não sabem lidar com essa situação. Outro ponto de discussão é que o que é a sexualidade na infância, né, como eu falei, tem a ver com a descoberta, com a exploração, se manifesta de diversas formas, através de brincadeiras, né, através da curiosidade, da ensinação. E a gente tem que combater a construção e a atualização das desigualdades de gênero no contexto escolar. Uma coisa de Furlani que é muito interessante, algo bem simples que dá para a gente fazer, mas que a gente não faz. Se opor, por exemplo, à linguagem sexista que a gente utiliza, né? Inclusive dentro da escola, mas também no nosso cotidiano, né? Porque tudo, a autora no livro mesmo, ela se opõe a essa linguagem. Por exemplo, tudo a gente fala, a evolução do homem, por exemplo, a evolução do homem, tem isso, né? Aí o homem é para ser frio a todos. Na verdade, a gente pode falar a espécie humana, a gente não precisa falar o homem, né? Quando a gente for falar, vamos supor, se fala uma coisa com a criança, tem meninos e meninas, a gente usa sempre um adjetivo, então, usei o adjetivo masculino. Não, a gente pode falar do tipo, vocês são bonitas e bonitas, por exemplo. Não precisa sempre usar o masculino para tudo. E outra questão, por exemplo, a gente também não precisa colocar o masculino à frente do feminino sempre. Isso também a gente faz, né? A gente coloca, por exemplo, coloca professores / as. A gente podia colocar professoras / ex. Isso parece algo muito... as pessoas vão falar, mas isso é algo que sempre foi assim, é inofensivo, é neutro. Só que, na verdade, assim, quando você visibiliza um sujeito, você está ocultando o outro ao mesmo tempo. Então, quando você coloca sempre o masculino na frente, você está ocultando o feminino, né? E tudo, esse tipo de coisa são internalizadas por nós. Então, a gente acha isso natural, mas, na verdade, não é. Porque isso tem uma história, né? Tem uma construção humana por trás disso. Então, a gente pode usar uma linguagem sexista, uma linguagem inclusiva, ou uma linguagem neutra, né? A gente não precisa já falar sempre no masculino. Isso é algo bem interessante que a autora coloca, né? E um outro ponto interessante também é a forma como a gente se refere, por exemplo, quando a criança pergunta,
os meninos têm pênis e as meninas têm vagina. Isso também é um exemplo. Ah, tá, os meninos têm pênis, é o órgão sexual, a parte externa. Mas por que as meninas têm vagina? Né? Quando a criança pergunta, ela quer saber da parte externa. A parte externa é a vulva. Quando a gente fala para a menina que ela tem vagina, a gente não fala vulva, a gente está basicamente reduzindo, né? Utilizando essa lógica da sexualidade reprodutiva, né? Que privilegia o ato sexual, né? Entre o homem e a mulher por meio da penetração vaginal. Então a gente também não pensa nisso, mas a gente fala vagina, não é vagina, é vulva. O menino tem pênis e a menina tem vulva. As crianças, quando elas perguntam, elas querem saber da parte externa. Né? E eu também falei das diferentes estratégias, também vou falar das diferentes estratégias para trabalhar a orientação sexual. A gente pode utilizar jogos, pode utilizar brincadeiras, pode utilizar filmes, pode utilizar séries, pode utilizar música. Tem tantos recursos que podem ser utilizados para trabalhar a orientação sexual. Na verdade, deveriam ter mais, mas infelizmente isso ainda é um tabu. Né? Eu concluo falando que a escola é um espaço, né, de reflexão e diálogo, formação integral da criança então, e do adolescente. Então, a gente tem que pensar, quando a gente fala de educação sexual, que isso faz parte da vida deles, faz parte do desenvolvimento deles. Então, a escola tem que falar sobre isso. Né? Às vezes pode parecer difícil, aí surge aquela questão, né? O que um professor de educação sexual, ele tem que ser um especialista? Não, ele não precisa ser um especialista, mas ele tem que ser uma pessoa que busca sempre conhecimento, que é um questionador, né? Que está pronto para receber várias questões, que vão surgir questões, e na educação sexual nem sempre existem questões certas e questões erradas, então a gente não precisa ter esse medo, né? Se você primeiro é uma área que, assim, antes de você responder as perguntas, é necessário às vezes você perguntar. Então, frequentemente é muito difícil a gente falar sobre sexualidade, sobre desenvolvimento sexual, sobre educação sexual, mas aquele professor que decide falar sobre isso para os alunos, ele tem que estar apto à reflexão, ao diálogo, à discussão, né? E tem que estar preparado a lidar com a diversidade, né? Lidar com a diversidade, e também tem que ser alguém dedicado, né? Porque é algo complicado, é algo que muitas vezes você vai colocar na balança os seus valores, né? Vai colocar as suas crenças, e você vai ter que tirar isso da balança, entender que você é o professor e você está ali para orientar os seus alunos. Então, mais que você ser um especialista, você tem que ser um questionador, né? E eu acho que isso é fundamental. Quanto mais eu quero ir por essa área de educação sexual quando eu me formar, eu quero fazer mestrado, quero fazer pós, e quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu quero estudar e mais eu me sinto indignada com o que eu vejo hoje, assim, nas escolas em relação à educação sexual. Quanto eu vejo que às vezes a gente fecha os olhos para as questões das crianças no geral, mas em relação à sexualidade, eu vejo muito, muito mais isso, principalmente que eu trabalhei muito em escola de educação infantil, e, cara, é muito necessário, é fundamental. Então, essas são as minhas considerações finais. Eu coloquei também uma epígrafe, né, uma frase, né, que diz: a sexualidade forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não do orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso. É a energia que motiva a encontrar um amor, um contato e intimidade. E se expressa na forma de sentir, na forma das pessoas se tocarem e serem tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos e ações, interações, e tanto a saúde física como a mental. Se a saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada como um direito humano. Essa é uma frase da Organização Mundial da Saúde do ano de 1975. Alguns dos meus autores, só alguns, e foi isso. Que orgulho dessa menina. Parabéns, Ana. Obrigada aí pela contribuição. Pessoal, isso é 1/10 de tudo que ela pesquisou. Quantas páginas ficou seu trabalho final, Ana? 180. 180 páginas, Jaqueline. Eu fiz 3 orientações numa só, né? Posso falar? Pode. Eu queria convidar a Kátia também. Eu vi que a Kátia fez considerações aí também. Então, foi uma dissertação de mestrado, já está pronta a dissertação dela. Por favor.
Jaqueline, Kátia, professora Jaqueline, professora Kátia, com vocês. Ana, quando a gente encontra um aluno na nossa frente, a gente pensa assim, Alô? educação infantil, né? Tem alguém com o microfone ligado. Tem alguém atendendo um telefone aí. Agora Até onde a gente pode chegar, né? tudo. Quando eles são pequenininhos. E a gente fala assim, aonde é que eles pretendem chegar? E quando eu chego na universidade e que eu encontro uma aluna ansiosa, né? Ansiosa. Calma, Ana, ainda não dei isso. Calma, Ana. E eu falava assim, meu Deus, Ana tem que colocar essa vontade dela aonde? E, Ana, eu acho que hoje já tenho uma resposta para te dar. Quando você começa a sua monografia, a sua apresentação do seu TCC, você faz uma denúncia grave, que precisa ser feita. Nós tivemos agora, na disciplina Maker, o dissabor de algumas escolas rejeitarem o projeto de orientação sexual nas escolas, que nós estamos fazendo em parceria com o curso de enfermagem. E as escolas, algumas recusaram porque não era tema para se falar. Outras recusaram por questões políticas. Então, quando você começou a falar o seu trabalho, que você falou isso, eu saí daqui, tem um negócio martelando aqui no meu ouvido. Quando você começou a falar assim, eu falei, bingo, acho que eu já tenho a resposta para dar para a Ana do que eu queria falar para ela já há algum tempo. Eu acho que você não pode parar, porque você é insaciável. A sua sede pelo conhecimento é uma coisa insaciável. Então, eu vou dizer para você que no final da sua apresentação, você mesmo já respondeu aquilo que eu tinha vontade de dizer para você. Não para. Vai para o mestrado, vai para o doutorado, porque você é insaciável e essa sua sede, essa sua vontade de aprender, de saber, é que vai canalizar essa sua energia para você procurar respostas que nós nem temos ainda para dar. Então, quando os alunos nos trouxeram a resposta, dizendo, professora, nós conseguimos 200 alunos para participar do projeto. Eu falei, yes, que projeto bacana, 200 alunos para a gente botar lá dentro do laboratório de enfermagem para falar sobre orientação sexual, que maravilha! E aí, dias depois, aquilo foi me chamando, até que eles foram lá e disseram, professora, só não vai acreditar. São questões políticas. A gente só pode fazer depois da eleição. E aquilo foi um puf, assim, sabe? E eu falei, como? Eu custei um pouco a acreditar, como se eu já não soubesse, mas aquilo a gente acha que a gente não acredita. Então é isso, Ana, você é brilhante naquilo que você faz, descobriu o seu caminho, porque eu acho que quando você encerra a sua apresentação, você diz, muito bem, eu não vou parar. Então acho que eu não preciso dizer para você. Você mesmo já respondeu aquilo, acho que você já chegou a essa conclusão, sozinha, né? Sem que a gente tivesse nem sequer te encaminhado. Então, assim, eu não tenho mais nada para dizer, a não ser muito obrigado pelo primor da sua apresentação, pela relevância do seu tema. Parabéns à professora Rosileia, pelas 180 páginas. Né? Deixa eu falar, aproveitar já que o teu gancho, convidar aí os meninos, os alunos, os professores. Amanhã vai ter a banca da monografia dela, às 20h30. Aí quem quiser é só me pedir que eu mando o link, e aí todo mundo lá, né? Que aí vocês vão ver muito mais, né, Ana? Muito mais. Porque essa problemática, né, já que pegando aí seu gancho, ela é extremamente relevante. A Kátia fez até um comentário aqui no chat, a Ana eu acho que não viu, porque estava envolvida aí com a apresentação, em função desses dois últimos acontecimentos dessa semana, né? E a resposta, aí você falou da questão política, você trouxe uma vivência prática sua, né, Jaqueline, que você tentou fazer um projeto e a dificuldade de implantação desse projeto, é a questão que até em cima desses dois casos, né, da menina de 11 anos e da atriz, do aborto da atriz, que acabou culminando, né, de uma mobilização, de uma movimentação nas redes sociais e a postura, a conduta, né, do Ministério da Saúde em relação a isso. Então, assim, a gente sabe que a gente lida, quando a gente fala desse tema, é uma barreira social,
uma barreira cultural, que a Kátia também mencionou, uma barreira da família, porque eles atrelam orientação sexual a ensinar a fazer sexo, como se é uma visão extremamente... A gente que tem que educar primeiro os pais, né, e a sociedade, para depois a gente poder... A gente tem muito que caminhar nesse tema. Mas eu queria que a Kátia e a Denise, queria deixar espaço também para elas, se elas quisessem falar, trazer a contribuição delas. Rapidamente, eu não posso abrir a câmera agora, mas só para parabenizar. Eu também quero aproveitar para parabenizar as meninas da Jaqueline, que trabalho lindo também, eu estava assistindo, muito impressionante nessa preocupação. Está baixinho, Kátia, se você puder falar um pouquinho mais próximo, por favor. Oi, estão ouvindo agora? Está baixinho, mas melhorou um pouquinho. Então, assim, porque eu não estou no local adequado hoje. Só para vocês saberem, quer dizer, primeiro agradecer essa possibilidade de estar todo mundo aqui. É tão bom saber que nossos alunos têm esse crescimento. Eu pego vocês lá no começo, né? Sempre vejo agora no final, fico tão feliz, tão orgulhosa de saber que nós estamos colocando profissionais de alta qualidade. Isso me deixa muito feliz. E, acima de tudo, Ana e as meninas que apresentaram antes, vocês mostraram uma competência que hoje profissional é essencial, que é ética. É uma ética profissional. É uma preocupação realmente levar sua profissão realmente com responsabilidade. As temáticas que vocês estão tocando, inclusive a Ana agora, são temáticas muito do dia a dia do profissional. Então, estudar sobre isso dá mais ferramenta para você lidar com isso no dia a dia. Eu digo isso porque eu pego os meus adolescentes lá na escola com vários problemas de entendimento dos seus direitos, dos seus papéis, em relação à questão do seu papel de sujeito, do seu desejo, da sua pulsão, da sua vontade, e a gente vê que isso começa lá atrás. Então, o educador ele tem que estar sempre pensando nisso. A educação é quebrar barreiras, né? O Paulo Freire já falava, a gente não pode se acovardar. Eu acho que é o nosso papel, a gente precisa fazer isso por essa nova geração. A gente teve a possibilidade de estar na universidade, muitos não poderão. Então, o nosso papel é cumprir essa função social, mesmo como o Jacques falou, com a dificuldade política, ideológica que nós vamos encontrar daqui para frente, e continuaremos encontrando, né? Então, parabéns, é apenas isso falar para as meninas. Brasileia, para Jacques. Verdade, né? E a temática de hoje foram só duas apresentações, mas duas temáticas extremamente relevantes, né? Que é a educação sexual e a questão da inclusão. Então, são dois temas assim que são latentes na pedagogia, né? Na prática da nossa pedagogia. Então, realmente... Poucos agentes profissionais hoje têm coragem de levar à frente essa discussão. Mesmo os profissionais da saúde, a gente vai percebendo com os casos atuais, o papel de enfermeiros e médicos, por exemplo, né? É muito difícil. É vergonhoso. Então, quando eu falo de ética profissional, a nossa profissão, a profissão do educador, mas vocês principalmente como pedagogos, é uma profissão que tem essa ética na sua raiz. E o lindo de ver é que os dois trabalhos levam isso com muita responsabilidade e compreensão da profundidade e da criticidade da questão. Então, fiquei muito feliz em assistir o trabalho de vocês. Verdade. Você quer falar, Denise? Denise Mello, professora Denise Mello, você quer contribuir, fechar, para a gente encerrar? Como é que você está? Está com o microfone? Eu estou salvando aqui umas fotos. Peguei a Jaqueline agora. Vou aproveitar enquanto tem abre o microfone para falar. Kátia está falando uma coisa que é verdade. Na década de 90, eu consegui fazer educação sexual nas escolas, trazendo pais médicos que eram legitimados porque eram pais e eram legitimados porque eram médicos. Como se o professor não tivesse essa tensa para tal, né? Mas a gente não deixava de fazer. A resistência já vem de muito tempo, né? Então, a gente tem que ir dando o nosso jeitinho. Bom, acho que eu consegui abrir. Uhul! Consegui abrir! Consegui! Aninha? Adivinha, Aninha? Parabéns, Aninha. Parabéns. Por vários motivos. Primeiro, pelo assunto que você escolheu, de extrema importância. Eu acho que as pessoas têm que ler, têm que escutar e têm que ler o trabalho da Ana. O trabalho da Ana eu acompanhei no TCC1. É muito impressionante, mexeu muito comigo, com a minha família, porque eu contava para a minha família o que a Ana estava
pesquisando o que ela estava descobrindo. Gente, é impressionante. A Ana procurou, assim, muita informação, informação científica, informação de entidades que fazem pesquisa mesmo, não é assim uma entidade que você possa duvidar dos resultados, mas a abordagem que a Ana dá é uma coisa assim impressionante, Ana. É impressionante o modo como você pesquisou, o modo como você abordou, tá? Essa sua ansiedade é o que a Jaqueline falou, é isso aí, tá? E eu acho que isso daí é uma coisa assim, muito gostosa da gente assistir, tá? E que você precisa levar aí para adiante, porque esse assunto é um assunto importante, é um assunto que causa temor nas pessoas, muito temor, que não pode acontecer, porque sim, eu não vou falar sobre a sua pesquisa, mas a sua pesquisa mostra isso tudo. Eu acho que isso aí tem que ser visto, ouvido, lido, tá? E você continuar com com o seu modo de você abordar assunto, que é assim, não é um assunto, você não coloca a sua emoção, você faz cientificamente, tá? Então, eu estou aqui, de parabéns, eu assisti desde o início você falando, tá bom, querida? Estava aqui, não consegui entrar antes, A Dê mas... é suspeita porque a Dê preparou o terreno para o TCC 2, né? Então, ela viu lá a primeira construção, né, Denise? Aí, por isso, esse carinho todo. Mas acontece que eu segurei muito a Ana. Eu segurei muito a Ana. Não foi, Aninha? É verdade, imagina. Agora, 185 está forte, hein, Aninha? Enfim, aí amanhã a gente vai ter a oportunidade de ver mais ainda. Dê, você está convidada, convidadíssima para assistir. A Dê vai participar, né? Dê vai participar, ela é da banca, Sou Kátia, banca. Jaque podem participar, que vocês vão ficar encantados com o trabalho. Então, gente, a gente pode encerrar, né, meninas? Queria muito agradecer a todas os alunos, né, que estiveram aqui presentes conosco hoje, todos convidados, as professoras que sempre, como eu falei no início, né, sempre são um diferencial do nosso curso, que estão sempre prestigiando os nossos eventos, a Thaís Balbina, a Catarina, pelo trabalho, pelo tema, pela apresentação assim, como é que eu posso dizer? Super cuidadosa, né? A gente percebe assim nos dois trabalhos, isso me dá muito orgulho. Eu não estou falando isso de boca para fora, não. É muito gratificante para nós professores. A Kátia até falou isso, né? E a Jaque, enfim, todas as falas. Mas assim, não é um rito, não é uma obrigação, porque recebeu o convite, tem que vir aqui, tem que fazer para concluir o curso, não é nada obrigatório. Então, a gente vê assim, o interesse, o cuidado que as meninas tiveram, né? As três tiveram de preparar a apresentação, de pensar no que vai falar, de treinar, né? Percebe que vocês estavam afiadíssimas, Thaís e Catarina, então, afiadíssimas ali, como é que é o momento de cada uma. Então, assim, parabéns e agradeço muita gratidão pelo empenho, pela dedicação de vocês e, como já foi dito aqui, né, pelo resultado. Então, isso nos enche de orgulho e ver que a gente também está cumprindo, é um feedback para a gente, né, que a gente está cumprindo bem a nossa missão. Então, muito obrigada a todos, parabéns a todas e até no próximo semestre, no quarto Conciped. Tá bom, pessoal? Boa noite, fiquem bem, se cuidem, né, porque a Covid está por aí, e vamos continuar aí trabalhando e desenvolvendo o nosso papel para a gente transformar cada vez mais a educação e a sociedade. Tá? Um beijo grande para vocês. Obrigada. Tchau, meninas. Boa noite.